Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Ajuda também nossos queridos colegas concurseiros, às vezes tem uma dificuldade aí para encontrar algum vídeo que precise para auxiliar nos seus estudos, gente, as curtidas e as inscrições ajudam muito, tá? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos aí para a nossa 7ª aula sobre a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós estamos aí dando continuidade no título 5, que fala dos níveis e modalidades da educação e ensino. E estamos aqui no capítulo 2 da Educação Básica, na seção 2, que fala sobre a educação infantil, certo? Então vamos lá, pessoal, artigo 29. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então vamos lá, pessoal. Educação infantil, primeira coisa que eu preciso falar assim, ela é a primeira etapa da educação básica, certo? Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisa, pessoal. A educação infantil, ela compreende a creche e a pré-escola, tá? E a creche, ela não é obrigatória, ela vai de 0 a 3 anos, e a pré-escola vai de 4 a 5 anos. Somente a pré-escola, de 4 e 5 anos, no caso aqui da minha rede, às vezes muda nomenclatura em alguma rede aí, mas no caso aqui da minha rede municipal, é estágio 1 com 4 anos e estágio 2 com 5 anos, tá? Então, assim, a educação infantil, quando a gente fala assim, ó, primeira etapa da educação básica é referente à pré-escola, tá? Vamos dividir, por exemplo, a educação infantil em 2 etapas. A primeira etapa da educação infantil não é obrigatória, que seria a creche de 0 a 3 anos. A segunda etapa dela, que seria referente à pré-escola de 4 e 5 anos, aí essa sim entra como primeira etapa da educação básica, tá? Então precisa se atentar, faça uma anotação quanto a isso, tá? Primeira etapa da educação básica é a segunda fase da educação infantil, que é de 4 e 5 anos, tá bom? Lembrando aí, pré-escola, você coloca assim, ó, pré-escola, entre parênteses aí, porque senão você vai colocar educação infantil, a partir dos 0 anos, cai uma pergunta dessa, você vai falar, pô, super mal, você não me ajudou. Então assim, pessoal, de repente cai uma pergunta na prova lá. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil a partir dos 0 anos. Não, tá errado. Tá? Existe a educação infantil a partir dos 0 anos, que é de 0 a 3 a creche. Mas a primeira etapa da educação básica é a educação infantil na modalidade pré-escola, tá bom? Então se cair só pré-escola, tá certo lá. Tá? Se cair em educação infantil, tem que tomar cuidado se não dá aí uma segunda opção de pré-escola. Se cair numa alternativa educação infantil e na outra alternativa pré-escola como primeira etapa, gente, o que vale é a pré-escola, certo? Então a primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança nos seguintes aspectos. Pessoal, quando fala de aspectos é o seguinte, por exemplo, no aspecto político, não, você não vai trabalhar isso no estágio 1 e 2, a questão do aspecto político com a criança, tá? Então, você tem 4 aspectos aí que você vai trabalhar de forma integral com essa criança, tá? Que é o físico, o psicológico, o intelectual e o social. O físico que remete aí à motricidade da criança, né, a parte física da criança, o psicológico que remete aí ao pensamento, ao raciocínio, o intelectual que remete à questão de desenvolvimento da personalidade, do caráter, né, da criança, e o social que diz respeito aí à interação social, certo? Interação com outras crianças, interação com o mundo, com outras pessoas adultas também, tá bom? Então anota que é muito importante, porque isso também cai muito em prova, pessoal. Quais são os aspectos do desenvolvimento trabalhado com a criança no estágio 1 e 2, ou na pré-escola, pessoal, ou na educação infantil, como primeira etapa da educação básica. Qualquer tipo de formato aí que cai na pergunta, quais são os aspectos, pessoal? São 4 aspectos: físico, psicológico, intelectual e social. Porque às vezes pode cair assim, físico, psicológico, religioso e social. Né? Parece até esquisito, mas tem um ponto ali, se eu não me engano, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre essa questão, não, na BNCC, que fala sobre a questão da religião também. Tá? Então a religião não é tão absurda assim, pode cair. E se cair, não, tá errado, tá? Físico, psicológico, intelectual e social. Anotem aí que é muito importante, tá bom? E complementando a ação da família e da comunidade. Por que complementando, pessoal? Porque quando a criança chega na escola, supondo aí uma criança que não passou pela creche, chega na escola com 4 anos de idade, essa criança ela já traz uma bagagem pronta, né? Tanto no aspecto físico, psicológico, intelectual ou social. Ela traz ali
uma experiência daquilo adquirido através da família, através da igreja, através de uma associação, de uma comunidade, qualquer coisa que a família participe. Então, por isso que fala assim, complementando a ação da família e da comunidade, porque qualquer meio que a criança tenha contato, ela vai desenvolvendo conhecimentos de cada uma dessas etapas. Então, por isso que fala de complementar, que é o quê? Completar aquilo que está faltando, mas que já foi adquirido previamente através da família e da comunidade, certo? Artigo 30, pessoal, deveria ter lido ele antes, porque ele vai falar exatamente disso que eu já falei no 29. A educação infantil será oferecida em, primeiro, creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos. E, segundo, pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade. Tá? Então tá aí, ó, divisão da educação infantil. Primeiro, em creches de 0 a 3 anos. Segundo, pré-escola de 4 a 5 anos. Lembra, mais uma vez, primeira etapa da educação básica é a pré-escola, tá? Se falar educação infantil e não tiver pré-escola, a opção de pré-escola, educação infantil tá certo. Mas se tiver numa alternativa, educação infantil, educação infantil, fundamental e médio, e na alternativa de baixo tiver pré-escola, fundamental e médio, gente, pré-escola é o que vai valer, tá bom? Agora, se tiver assim, educação infantil, fundamental e médio, pré-escola, fundamental e superior, aí não dá, né, gente? Superior já queima a alternativa, mas se tiver a opção pré-escola, fundamental e médio, que manda é a pré-escola, porque a educação infantil também engloba a creche e a creche não entra como primeira etapa. Tá? Pessoal, 2 coisas que eu tenho que pedir desculpa para vocês. Primeiro, eu tô gravando através do celular agora, e a câmera fica no cantinho, assim, quando você deita o celular, a câmera fica no cantinho. E às vezes eu esqueço, pessoal, e olho pra tela, ó. Tô olhando pra tela, vocês estão vendo que meu olho tá torto, né? Então, assim, parece, o professor tá olhando pro lado lá. Não, na verdade, que eu olho pra tela, o olho fica torto. Então tem que olhar pra câmera. Então, às vezes a gente esquece, peço desculpa aí se vocês veem eu desviando o olhar, é porque às vezes eu esqueço, olho pra câmera, pra tela. Segundo ponto, pessoal. De repente alguém aí pode se incomodar, pode não gostar, fala assim, pô, o cara demora demais, enrola demais. Não, gente, veja bem, eu tive muito problema com professores quando eu estava no ensino médio, até mesmo no Fundamental 2, que na época era ginásio, né? Eu tive muito problema com professores, pessoal, que eram professores assim, que estavam muito preocupados com conteúdo, sabe? Passava ali 8 páginas de um livro, fazia a leitura, explicava, passava o exercício, corrigia tudo numa aula de 50 minutos. E não se importava muito se o aluno aprendia ou não. O importante era ele... Perdão. O importante era ele dar o conteúdo dele. Então, pessoal, eu gosto muito de detalhar, porque, na verdade, essa é a premissa do construtivismo, né? Que nós trabalhamos, eu que trabalho aí já quase 20 anos na Prefeitura de Guarulhos. A premissa da educação é essa, você não pode ter pressa, você tem que trabalhar enquanto a criança não adquiriu o conhecimento, você tem que insistir naquilo. Então eu gosto de esmiuçar bastante, pessoal, porque eu tenho tido também problemas com videoaulas na internet. Pô, você pega uma videoaula aí para dar um apoio para você, pô, os camaradas, por exemplo, vai aqui, ó, o cara lê o artigo, dá uma explicadinha rápida e passa pro outro. E você às vezes não entende, aí o que eu tenho que fazer? Ler aquele artigo várias e várias vezes, consultar outras fontes, para poder ter um entendimento. Uma coisa que aquele camarada poderia ter explicado de uma forma mais detalhada. Então por isso que eu exagero bastante, peço perdão, não dá para agradar todo mundo, né, pessoal? De repente aí quem não gosta muito do meu estilo, de repente pode até gostar de algum outro professor aí, de uma outra videoaula um pouco mais dinâmica, mas assim, eu realmente gosto de detalhar bastante, porque concurso não é brincadeira, pessoal. Eu dou uma explicadinha rápida, vocês pensam que entenderam, daqui a pouco vocês vão lá e levam pau na prova, tá? Então assim, eu valorizo muito isso, eu gostaria muito assim, que vocês entendessem e vissem que a minha preocupação é realmente fazer com que vocês consigam compreender cada um desses artigos, cada um das videoaulas que eu faço, até através dos livros dos autores, tá? Perceber que eu realmente tenho esse cuidado de fazer com que vocês entendam. Então peço perdão por eu esmiuçar muito assim um único artigo, tá? Porque senão também eu fazer a leitura aqui, fazer a leitura vocês podem fazer sozinho em casa, tá? Então peço desculpa se eu não agrado algum outro aí que de repente acha que eu estendo demais os artigos, tá bom? Dando continuidade aqui, artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, assim, pessoal, a avaliação dada na educação infantil, pessoal,
É uma avaliação que ela é dada através do acompanhamento, você acompanhando a criança no decorrer do dia a dia dela, nas brincadeiras, nas atividades, nas rodas de conversa, tá? Você vai sempre observando a criança, faz uma anotação ou outra que você achar pertinente, você vai fazer os registros ali, né, sobre aquela criança, se ela participa, se ela é uma criança quieta, se ela interage com os colegas, como que ela interage, se ela é agressiva, se ela é bondosa, se é uma criança que gosta de fazer tudo sozinha. Então você vai registrando isso também. Tá? E tudo isso é sem o objetivo de promover a criança ou não, mas de mostrar realmente, ver ali onde ela está com dificuldade, se ela encerrar o ano com alguma dificuldade, colocar no registro dela para que o próximo professor possa olhar e falar, pô, tem que pegar um pouquinho mais nesse ponto que essa criança tem dificuldade, né? Então, assim, é dessa forma que é feita a avaliação, nunca de forma classificatória, de forma de promoção, tá bom? Inciso 2, carga horária mínima anual. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, pessoal, a educação infantil ela tem que ter uma carga mínima de 800 horas dividida em 200 dias. Então, assim, o cara fala assim, eu vou dar 6 horas de aula por dia e aí eu termino um pouquinho antes do final do ano. Não, não pode fazer isso. Já sei, eu vou dar aí 3 horas de aula por dia e eu dou 250 dias de aula. Também não pode, tá? Tem que ser aí, desculpa, 250 dias. Você dá uma carga maior aí com a quantidade menor de dias. Com a quantidade maior de dias também não teria problema. Então tem que ser assim, pessoal, mínimo de 800 horas, mínimo de 200 dias letivos. Tem que fazer essa continha para ver se bate direitinho, tá bom? Se passar os dias letivos não tem problema, tá? Desculpa, acabei falando besteira. É só o mínimo de dias letivos e o mínimo de horas também. Não pode também, vou dar poucas horas aí durante os 200 dias, tal. Se não der as 800 horas, não pode, tá bom? Atendimento a criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, gente, quando você tem uma jornada parcial, você tem que ter no mínimo 4 horas de aula por dia, né? Não pode dar 3 horas de aula para a criança. Segundo ponto, não pode aí ter menos de 7 horas para quando a criança tem uma jornada integral. Tá? Então, por exemplo, a criança tem 5 horas, 6 horas de aula por dia. Integral? Não, não é. O integral tem que ter no mínimo 7 horas. Quarto inciso. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, assim, pessoal, 60%. 60% aí do total de horas, pessoal, daria aí mais ou menos 120 dias, tá? Então, são 200 dias letivos, né? Então, 60% aí daria 120 dias aí de aula. Então, é o mínimo que a criança precisa ter, né, para poder ter cumprido aí a frequência mínima. Caso não, a escola tem que comunicar ao conselho tutelar e descobrir aí por que está acontecendo essa falta constante aí da criança. Quinto, expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Aqui na Prefeitura de Guarulhos nós temos o registro Simples. Antigamente nós tínhamos um documento chamado Folha Descritiva, ela foi mudada aí para registro Simples, tá, pessoal? Então é necessário aí que tenha a expedição desse documento, de modo aí a mostrar o processo de desenvolvimento, onde a criança está tendo falha, onde o professor precisa trabalhar com ela para que ela melhore também, tá bom? E nós vamos aí agora, pessoal, para a seção 3, que fala do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender. Pessoal, aliás, antes de eu ler o inciso, deixa eu explicar uma coisa. Você fala assim, mas pô, na educação infantil você vai falar sobre o desenvolvimento integral da criança. E por que no fundamental é o desenvolvimento básico, né? A formação básica, se o infantil é integral? Porque o integral, pessoal, do infantil, como eu falei, é o integral mediante aquilo que a criança pode alcançar. Agora, por que no fundamental é uma formação básica? Porque essa formação básica ela vai se tornar integral no ensino médio. Então é como se fosse assim, por exemplo, a creche, não é que funciona assim, mas vou dar um exemplo. A creche faria a formação básica da criança na educação infantil e a pré-escola trabalharia com a parte integral. Aí, ou seja, né, o acabamento do bolo ali, né, a cobertura do bolo. E aí, no fundamental, acontece isso de uma forma legal, que seria o quê? O fundamental vai trabalhar
esse conteúdo referente ao ensino fundamental de forma básica, formação do cidadão de forma básica, e no ensino médio vai ser trabalhado de forma integral, tá bom? Por isso que aí vocês vão ver que, mas no infantil é integral, no fundamental é básico. É só vocês não confundirem. É integral referente à educação infantil. Agora, quando chegar aqui no fundamental, ele vai trabalhar outro contexto de forma básica, e quando chegar no ensino médio, vai trabalhar esse mesmo contexto de forma integral, ou seja, vai dar o acabamento lá, tá? Então vamos lá de novo. Artigo 32, né, ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, que antigamente era 8, agora são 9 anos, né? Gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, assim, gente, o que o ensino fundamental ele tem que abranger, ainda que de uma forma básica, tá? Ele tem que abranger o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tá? O aluno que tem dificuldade em entender alguma coisa, em compreender. O professor tem que buscar novas ferramentas diferenciadas ali, rodas de conversa, integração, trabalhar com músicas, trabalhar com desenhos, para que a criança vá se apropriando, né? E vá aprendendo ali a aprender, né? Aprender a aprender. Como já dizia Paulo Freire, né? Aprender a aprender, né? Aprender aí a desenvolver esse sentimento, né? Essa dificuldade que ele tem aí em adquirir informações, adquirir conhecimento. Então, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o quê? O pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, no ensino fundamental, a criança tem que ter o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? Por isso que vocês vão ver depois aí, que eu vou falar nas outras aulas, que a língua portuguesa e a matemática tem que fazer parte integral, obrigatória de todos os currículos, tá? Não pode entrar como um tema opcional de forma nenhuma. A língua portuguesa e a matemática tem que estar obrigatória em todos os níveis aí da modalidade de ensino. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então a criança ela vai se reconhecer como cidadão, como sujeito da sociedade a qual ela está inserida ali, e a partir daí ela precisa compreender o ambiente natural e social da onde ela está inserida, né? E também do sistema político, da tecnologia, das artes, né? E dos valores aí em que se fundamenta a sociedade a qual ela está inserida. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Tá? Então aí, pessoal, desenvolver essa capacidade de aprendizagem, tendo em vista aí a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação também de atitudes e valores, tá? Por que atitudes e valores, pessoal? Porque tem que ser uma criança que ela tem que crescer sabendo que ela vai ser um sujeito que vai não apenas interagir com a sociedade, mas também vai intervir nessa sociedade, mudá-la de uma forma positiva para que possa melhorar a sua vivência também, tá? E quando fala valores, são valores positivos, porque valores negativos, a pessoa que não busca o conhecimento, ela vai aprender valores negativos e vai ser aquelas pessoas que estão aí na sociedade só para causar desordem, só para causar coisas negativas, tá? Quarto, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então, assim, na escola também, né, a gente tem que trabalhar aí o fortalecimento dos vínculos de família, né? Mostrar o quão importante a família, os laços, né, de solidariedade humana, que a gente precisa ajudar nosso próximo, que a gente não pode aí fazer tipo cada um com seus problemas, isso aí não pode, né? Nós somos todos seres humanos. Você vê essa época de pandemia, pessoal, nós estamos aqui em setembro de 2020, essa pandemia aí que tomou praticamente nosso ano inteiro, uma coisa muito difícil, uma coisa muito terrível. E a solidariedade é o quê? Você mostrar a sua humanização para as pessoas, procurar ajudar aquele que está precisando, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas aí tiveram seus salários reduzidos. E se a gente, num momento como esse, pessoal, não mostrarmos o nosso lado humano, quando que a gente vai mostrar esse Copa do Mundo gritando Brasil? Não, pessoal. A hora da gente mostrar a nossa solidariedade agora, vendo aí as pessoas que têm dificuldade, poder ajudar da forma que a gente conseguir, tá bom? Então é assim que a gente vai mostrar aí os nossos valores, né, os nossos valores positivos. E aí quando a gente fala também sobre esses laços de solidariedade humana.
e de tolerância recíproca, pessoal. O que é tolerância? Tolerância é você compreender ali, respeitar a opinião do outro, ainda que você não concorde, né? Ah, um gosta da direita, o outro gosta da esquerda, mas os dois, pessoal, cada um respeitar a opinião do outro. Se você tá vendo que o outro aí tá defendendo um lado, que você tá vendo que aquele lado não presta, tal, aquela pessoa ainda não adquiriu a luz para compreender aquilo que é melhor para ela. Então você tem que ter tolerância, esperar que no tempo dela ela vai enxergar ali que ela não tá no caminho certo, tá bom? Então, e a tolerância recíproca quer dizer, a pessoa também tem que ter tolerância com você, porque você não é o dono da razão, né? Então essa tolerância recíproca, né? Cada um aí tolerar o outro nas suas adversidades também. Em que se assenta, no caso, que é a vida social, né? Que é exatamente isso, né? A gente, para viver em sociedade, tem que ter uma tolerância aí com a opinião das pessoas, tá bom? Com a fase de aprendizado de cada um. Parágrafo 1º, pessoal, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, os sistemas de ensino, pessoal, pode desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Pode fazer anual, pode fazer semestral, pode fazer trimestral, pode fazer ali por idade, tá? É facultativo, né? O sistema de ensino pode fazer da forma que ele achar que fica melhor aí para o aprendizado das crianças. Parágrafo 2. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar o ensino fundamental, no ensino fundamental, o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, assim, pessoal, os estabelecimentos, né, que trabalham essa progressão regular por série, elas podem trabalhar aí a progressão continuada, ou seja, trabalhar sem regime de reprovação, sempre procurando considerar ali se a criança aprendeu 60%, 70% daquilo que se pretendia. O que importa é a escola, o professor, montar o seu currículo, sempre priorizando o mais importante para o menos importante. E sempre trabalhar dessa forma. Não, mas eu queria trabalhar assim, por escadinha. Tá, mas pega tudo que é mais importante e vai trabalhando aquilo primeiro. Porque se a criança não alcançar tudo, pelo menos a parte mais importante ela alcançou. Tá bom? Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular, ele será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Tá? Então, o nosso ensino aqui fundamental regular aqui no Brasil, né, ele é ministrado em língua portuguesa e deve ser ministrado em língua portuguesa. Porém, pessoal, nas comunidades indígenas, nas escolas indígenas, aí, é assegurado a essas comunidades a utilização de suas línguas maternas também, ou seja, a gente vê lá nos filmes, né, o homem branco querendo civilizar o índio. Não, pessoal, o índio tem o direito de utilizar a sua língua materna também na sua escolarização, tá bom? E nos seus próprios processos de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental ele será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então vamos lá. O ensino fundamental ele tem que ser presencial, pessoal. Ele não pode ser à distância, tá? À distância somente complementação de curso, alguma coisa a mais, um trabalho, um projeto, ou em situações emergenciais, como no caso dessa pandemia desse ano, não teve jeito, não pode ir para a escola, então aí foi obrigado a fazer o ensino à distância, tá bom? O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Tendo como diretriz aí a lei número 8.069, que é de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição do material didático adequado. Então vamos lá, pessoal. O currículo do ensino fundamental, ele deve incluir aí obrigatoriamente o quê? Conteúdo que trate aí dos direitos da criança e do adolescente, tá bom? Para que a criança e o adolescente aí, né, possam compreender melhor aí o seu estatuto, compreender ali o que eles têm direito, como que eles devem ser tratados também, tá bom? Observada sempre a produção e distribuição do material didático adequado à idade delas aí. Pessoal, eu dei uma pausa aqui, porque eu fiquei na dúvida se eu já tinha dado essa aula, porque tinha um conteúdo aí que estava meio parecido, eu fiquei na dúvida, aí eu dei uma pausinha aqui no vídeo, só para conferir se eu já não tinha dado essa aula e estava repetindo. Tem muita coisa na LDB que acaba repetindo, pessoal, então peço perdão. Eu li esse negócio da criança e do adolescente, eu já falei isso em alguma aula, fiquei meio na dúvida aqui. Mas é isso aí, estamos na aula certa. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então assim, pessoal, estudo sobre os símbolos nacionais, pessoal. O que são símbolos nacionais? O selo nacional, a bandeira nacional, o hino nacional, né?
E, pessoal, isso deve ser incluído aí como tema transversal. Hoje é muito difícil aí você ver professores trabalhando isso na sala de aula, porque eu não consigo entender como que o professor, né, consegue migrar para lados políticos aí tão absurdos, mas os professores aí têm essa coisa que símbolo nacional, pessoal, tem a ver com regime militar, tem a ver com, né, ditadura, essas coisas. Então, assim, o que lembra hoje o nosso país, infelizmente, é associado aí a regime militar, a ditadura, essas coisas aí. Então é muito triste, porque, gente, para você construir uma nova política, você não precisa necessariamente excluir. Agora, quer dizer, você vai pegar tudo que é do Brasil hoje, quer dizer, a bandeira do Brasil hoje ela só serve para a Copa do Mundo, né? Fora da Copa do Mundo, isso aí é ditadura, é militar. Quer dizer, a bandeira do Brasil, então, ela é militar. Ela não é uma bandeira do Brasil, ela é a bandeira das Forças Armadas. Tá errado, né? Então, precisa ensinar as crianças sobre o selo nacional, sobre o hino nacional, sobre a bandeira nacional, por que as cores da bandeira nacional, o que representam as estrelas, né? Gente, é muito difícil hoje. Isso é um tema transversal, ou seja, não é um tema obrigatório, mas é um tema de suma importância. E ninguém ensina hoje, porque acha que tudo isso aí hoje vai remeter aí a militarismo. E, gente, é muito triste, né? Você vê que as pessoas estão fazendo uma imagem totalmente errada. Vamos lá. Mas é um tema transversal aí que é muito importante ser trabalhado, tá? Os símbolos nacionais. Vamos lá. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, proselitismo, isso mesmo. Então, assim, pessoal, ensino religioso, ele é uma matéria facultativa, tá? Não é obrigatório nas escolas, mas assim, eu acho muito importante, porque nós vamos falar aí sobre o cristianismo, nós vamos falar sobre o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, é importante falar sobre o protestantismo, falar aí sobre o judaísmo. Nós temos aí, tem religiões que eu nem sei aí, que está sendo aqui em Guarulhos, está chegando pessoas aí, por exemplo, da Bolívia, né? E eles têm as religiões próprias deles, e eu procuro conhecer, mas eles são bem fechados, assim. Mas é importante você falar sobre o espiritismo também, né? A pessoa tem muito assim, aquela coisa de... não, porque meu pai não quer que eu brinque com aquele menino porque o pai dele é da macumba. Não, gente, que macumba, meu Deus. Se é da Umbanda, se é do espiritismo, é importante nós conhecermos as culturas e também respeitarmos elas. Mas a escola é laica. É laica, então se for laica, então... se for laica não, né? Se for laica, então a escola, o que tem que fazer? Nós temos que tirar a Páscoa, nós temos que tirar o Carnaval, festa junina, nós temos que tirar o Natal, temos que tirar tudo, porque é tudo festa cristã. Você concorda? Mas aí entra a questão cultural. Tudo bem, nós temos a cultura afro, e ela precisa ser respeitada, porque todo mundo acha lindo aí defender negro e falar que o negro é igual a todo mundo e que nós temos que dizer não ao racismo. Quando chega dia 20 de novembro, vamos trabalhar a consciência negra. Nós levamos lá pessoas da comunidade afro, aí eles vão falar um pouco, fazer um pouco da dança afro. Não, essas danças aí é de terreiro de macumba, eu não quero saber disso. Então, gente, olha, aí entra muita questão da hipocrisia, né? Hoje nós temos muitas escolas aí que trabalham Aline Barros e outros cantores evangélicos, é tudo muito lindo, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, Padre não sei o quê, mas, gente, quando chega lá e a pessoa vai, por exemplo, fazer uma dança afro, aí fala assim, não, porque isso aí é de macumba, isso aí é de candomblé, isso aí eu não quero. Poxa, pessoal, então, onde é que está a tolerância, tá? Então, ninguém ali vai dizer assim, não, porque você tem que ser católico, você tem que ser evangélico, você tem que ser umbanda, ninguém vai dizer isso. O proselitismo, pessoal, ele é vedado na escola, não pode puxar a sardinha para o lado de ninguém, mas é de extrema importância que nós conheçamos e respeitamos a religião do outro, tá bom? Então, assim... eu penso dessa forma, que se você tem se você não quer, por exemplo, ouvir falar nada da coisa, você não quer que o teu filho, por exemplo, tenha contato com outro tipo de cultura religiosa, é porque você tem medo, que ele goste mais daquela do que da sua. Se você tem medo, é sinal que a tua não é tão boa. Eu vejo dessa forma. Porque se a tua cultura religiosa for tão boa, você não vai temer. Não, meu filho conheça a outra lá, ué. Eu tenho certeza que ele não vai querer trocar, e se ele gostar mais da outra, qual que é o problema?
Então, assim, eu penso dessa forma, tá? Então, a escola é laica, mas nós temos questões culturais, né? Por exemplo, festas, feriados culturais que têm a ver com determinada religião, ou cristã, ou do candomblé, ou de qualquer outra religião aí. E nós temos que aprender a respeitar também, tá? Nós não podemos colocar dessa forma assim, nós somos a maioria, tem que ser do nosso jeito. Não, pessoal, porque você é a maioria hoje, amanhã você vai ser minoria. E aí, quando você for minoria, você vai dizer o quê? Que você é discriminado, que você como fala a palavra? É perseguido. Não dá, né, pessoal? Então, essa questão aqui, o ensino religioso era facultativo. O pai não quer que o filho aprenda? Tudo bem, é um direito seu. Só que também não pode querer proibir que a escola trabalhe, por exemplo, só o cristianismo, só o catolicismo, ou só a questão evangélica. Não, tem que trabalhar todas as religiões ali cabíveis. Tá? Se tiver comunidade que nem a questão dos bolivianos, por exemplo, que eles têm lá, sinceramente eu não lembro ali, já perguntei alguma vez para os pais, eles explicam mais ou menos assim, que é aquelas religiões que eles usam véu comprido, assim, de cetim, aquelas roupas bem compridas. E assim, pessoal, se eles quiserem, por exemplo, fazer uma palestra na escola, falar sobre a cultura deles, não tem problema nenhum, desde que eles também não vai lá fazer convite para ir e dizer, vocês têm que ir lá para a minha igreja. Não, mas eles podem falar, isso não tem problema nenhum, tá? Facultado a quem quiser participar, quem quiser conhecer. Eu acho de extrema importância nós conhecermos aí cada uma delas, para poder aprender a respeitar cada uma das crenças também, certo? Parágrafo 1º aí do artigo 33. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Então, o sistema de ensino, eles vão regulamentar os procedimentos para definir aí os conteúdos que vão ser ensinados, né? Coisa aí que não fira a fé de ninguém, não fira também as premissas aí da educação, tá bom? E também professores aí habilitados para estar falando sobre isso. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino, eles ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, o sistema de ensino, eles devem ouvir ali, né, a entidade civil constituída aí por diversos membros de diversas denominações religiosas, para que todos estejam de acordo com o que vai ser ensinado na escola, tá? Para que um não chegue lá e pregue aquilo que quer e o outro não entende nada e vai achar que aquilo está normal e de repente quando vai ver é um conteúdo lá inapropriado, certo? Então, é necessária aí essa reunião, essa entrevista, esse acordo aí, feito por essa entidade civil, composta aí por diversos membros de diversas religiões, para que todo mundo esteja de acordo aí, tá bom? Com o que vai ser ensinado. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência da escola. Então, na educação infantil, pessoal, nós temos aí uma jornada escolar e ela vai ser aumentada gradativamente aí, né, de forma progressiva para o ensino fundamental. Tá bom? Então vai ser ampliado aí o período de permanência na escola, no caso do ensino fundamental. Parágrafo 1º do artigo 34, são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Então aí no caso, o ensino noturno não vai ter esse aumento porque o pessoal trabalha, né, não vai ter tempo hábil aí para estar na escola por mais tempo. E o parágrafo 2º, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então, o sistema de ensino, tendo condições aí, né, de atender, se for do seu interesse, da sua necessidade, progressivamente eles podem migrar aí o ensino fundamental para o regime integral, tá?